Boa noite a todos. Agora de forma oficial, após a nossa brincadeira do sorteio da caneca, onde a Leia foi a vencedora. Mais uma vez, hoje nós recebemos, no projeto de aprendizagem Sérgio Corrêa e turma Marta Magalhães, a doutora Diana Mello, psicóloga esportiva da Federação de Futebol do Estado do Piauí. A doutora que já faz parte da família Associação do Litoral. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Veja que, ao final das contas, é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Se não plantar, não nasce. Se não nascer, se não regar, não cresce. Se não amar, morre. Assim são as plantas. E assim também são as pessoas. Não importa a cor do céu. Quem faz o dia bonito é você mesmo. Doutora Diana, boa noite. Seja bem-vinda mais uma vez. O seu microfone está fechado, doutora. Gratidão pela oportunidade de me permitirem retornar a esta casa tão querida. E é interessante essa sua mensagem, né, quando você abriu, que tem tudo a ver com a temática da noite de hoje, né? Se nós fizermos uma ponte, a gente vai perceber que o momento que a gente destina à instrução, ao aprendizado, nós estamos, na realidade, fazendo uma semeadura, uma plantação, né? E para que essa plantação, amanhã, ela possa ser colhida, quer dizer, você possa se beneficiar, né, do alimento que você plantou, seja uma fruta, um legume, seja lá o que for, uma rosa, você precisa ter todo o cuidado, né, de observar, de regar, de evitar que as pragas, né, participem desse processo, minando a sua estrutura de saúde. Então, isso acontece na arbitragem, né? Então, quando a gente está aqui, a gente está plantando algo para colher. Colher aonde? Em campo de jogo, né? E hoje à noite a gente vai falar de dois pilares, não no sentido técnico, mas no sentido psicológico, e a gente vai ver o quanto é importante, né, nós estarmos conectados com a nossa realidade interna. Tudo que o árbitro vive na dimensão, né, do campo passa primeiro pela dimensão do campo mental dele. Então, é muito importante a gente ter essa noção do cuidado. Primeiro, cuidar de si, né? É importante cuidar do outro, é sim, mas para que eu possa cuidar com técnica, com habilidade, né? Seja do meu próximo ou de um jogo, eu preciso estar firme naquilo que eu me proponho a fazer. Né? Eu agora ia sair de um estádio de futebol onde houve um descuido da equipe de arbitragem, especialmente o quarto árbitro, onde um atleta se lesionou e se lesionou mesmo fisicamente, sangrou e não pode jogar com o uniforme sujo, né? E o atleta saiu e foi dito, lava a camisa ou veste outra. Só que, como o atleta ele é de categoria de base, ele ainda não tem a maturidade e a compreensão, né, de algumas regras. Então, ele pegou e vestiu uma camisa que era outra, mas que não era a numeração dele, né? E displicentemente, quando ele retorna, ele é permitido a entrada dele em campo de jogo, né?
O que foi que aconteceu aí? Aconteceu um problema muito sério, né? O atleta está voltando, tudo bem, mas ele está voltando, mas não é o atleta escalado. Então, o que é que faltou aí? Faltou atenção, né? Faltou conhecimento. E eu perguntei, por que vocês permitiram que esse atleta entrasse? Né? Não porque fulano de tal da federação estava aqui e falou que podia. Faltou o quê? Faltou autoridade. Faltou o pulso que o profissional tem que ter de fazer valer aquilo que é pertinente ao seu trabalho. Então, esse tipo de equívoco, graças a Deus, não deu problema nenhum, mas pode dar um bolo muito grande. E isso passa pelo conhecimento técnico, isso passa pelo conhecimento de regra, isso passa pela condição mental, né, da equipe de arbitragem. Então, isso jamais poderia ter acontecido. Então, do que é que faltou? Faltou o conhecimento. Como é que eu rego, né, o campo de jogo? Como é que eu administro esse plantio e esse crescimento, esse desenvolvimento? É com conhecimento, não tem para onde correr, né? A gente só pode fazer bem, a gente só faz algo bem quando a gente tem domínio daquilo que faz, né? Então, o exercício físico, a questão física, a questão mental, são dois pilares importantíssimos, assim como a questão social, né? Também é outro pilar muito importante, né? Você pode ter um condicionamento físico maravilhoso, mas se você não tiver a condição mental, né, da aplicação da habilidade no momento certo, se você não tiver a capacidade de explodir, né, o imprint, se você não tiver posicionamento, nada disso vai funcionar. Então, não existe um pilar que seja superior ao outro, né? Existem dimensões que precisam ser cuidadas. E na noite de hoje a gente vai falar da questão física e da questão da saúde mental, né? Então, o termo está relacionado com a forma como a pessoa reage às exigências, aos desafios e à mudança de vida e ao modo como você harmoniza tudo isso ao seu campo emocional. Então, quando você tem uma boa performance mental, o que é que vai acontecer contigo, né? Na dinâmica física? Você vai ter uma ampliação do teu potencial físico, porque a questão mental, ela vai te dar substratos para você avaliar, para você perceber, para você focar, né? Para você ter a capacidade de prever, de antecipar. Então, se você não tiver isso, mesmo que você tenha um bom condicionamento físico, né, as coisas não vão funcionar da forma que devem funcionar. Próximo, Nair. Né? Então, a sua mente controla seu corpo ou o seu corpo controla a mente? Isso é um questionamento que a gente tem que fazer, né? Por quê? Porque o corpo, gente, ele não controla nada. Quem controla é o campo mental. Para você correr, a sua mente analisou, a sua mente percebeu que é necessário que você evolua na sua dinâmica em campo de jogo. Então, é ela que diz assim para o árbitro, corre. Para você marcar um lance, você só marca depois que tua mente elaborou, processou todas as informações que chegou e ela disse assim, né? Marque tal ou qual situação que deve ser contemplada. Então, a nossa mente, ela é a bússola do nosso corpo, né? Ela funciona harmonicamente a partir do momento em que ela é cuidada. Então, se você tem um corpo, um físico maravilhoso, bem cuidado, bem trabalhado, né? Você tem velocidade, você tem capacidade de se colocar nos lances, você corre bem, você chega à altura, mas se você não tiver a capacidade de pensar, o conhecimento suficiente para você elaborar uma tomada de decisão,
você não vai funcionar fisicamente, né? Então, vai ficar um funcionamento cindido, né? O que acontece quando a tua mente não participa? É como se o corpo desejasse algo e a tua mente outro. E não pode ser assim. No momento da tomada de decisão, eu tenho que estar totalmente pleno. E a plenitude da minha tomada de decisão vai depender da minha condição física, vai depender da minha condição mental. É um casamento, é uma união, né? É um ponto de interseção que não se tira. Então, quem comanda o nosso corpo é a nossa mente, né? É a mente que irá controlar o corpo, né? O seu corpo ele vai ouvir e vai sentir o comando mental, né? Por exemplo, para que esse aqui é uma imagem do Tarcísio, né? Do Tocantins, do árbitro Tarcísio, queridíssimo, e ele está fazendo, né? Um trabalho físico e ele está dentro de uma postura, assim como os outros árbitros que estão acompanhando. Antes do corpo assumir essa postura, a mente já emanou para ele que a postura a ser feita naquele momento do exercício, né, daquela ativação, é essa que eles estão fazendo. Então, tudo primeiro passa pelo mundo mental, para que depois o corpo decodifique, né, a informação que está chegando. Por isso que é tão importante quanto esse pilar. Nós não podemos, de modo algum, abandonar o campo mental e achar que o nosso corpo, por si só, vai dar conta de todos os estímulos, necessidades, contextos, porque isso não vai funcionar. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai perceber o quanto isso é complicado quando a gente tenta separar, né? E o corpo só trabalha bem quando as mensagens que chegam da nossa capacidade perceptiva, né, traduzidas sob forma de uma tomada de decisão, nos chega com fluidez. Então, o professor Dr. Frank Nosse, ele afirma a seguinte condição: é comprovado cientificamente que o movimento imaginado e exercitado mentalmente produz microcontrações e, consequentemente, uma melhoria da coordenação. Então, por exemplo, você não está em campo de jogo, mas você está lá na sua casa. Aí você começa a se imaginar dentro do campo de jogo. E mentalmente, você imagina uma situação, você vivencia a nível de cérebro aquela situação. O que é que vai acontecer com o teu corpo? Ele vai responder todas as áreas condizentes ao teu processo de atuação, se você tivesse lá em campo de jogo, está acontecendo neurologicamente. Qual é o benefício que isso traz para o árbitro que faz esse treinamento mental? Quando ele for para a prática em si, quando ele estiver no campo de jogo, quando ele estiver em outro campo para treinar, né, numa via para correr, né, ou seja, quando ele estiver executando fisicamente o movimento, ele vai perceber a rapidez que isso vai se manifestar. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não decodifica, ele não sabe, né, se esse momento aqui eu estou falando com todos vocês ou se eu estou sozinha. Ele está processando a informação que eu estou querendo, né? Então, ele funciona dessa forma. Então, o cérebro, ele antecipa as experiências quando a gente se volta mentalmente a elas. Qualquer coisa que você for fazer na sua vida pessoal, se você se trabalhar mentalmente, por exemplo, você quer dizer uma coisa que é difícil para alguém, que vai requerer desse alguém aceitação, internalização, coerência, né? O que é que você tem que fazer? Você tem que trabalhar como você vai transferir essa mensagem para essa pessoa. Porque dependendo da forma como você coloca essa situação, essa pessoa vai ter uma tendência natural a acolher ou rejeitar
esse processo. Então, é isso que o professor Franco Nosso está dizendo. Então, o que é que a gente tem que sempre lembrar para uma boa performance? Primeiro você pensa, depois você sente, depois você age. Ó o pezinho, ó. Quando a gente pisa no chão, ó, é pensar, sentir, agir. Aí dá o passo. Lembra sempre disso. Pensar, tocou, sentiu, apoiou, agiu, processou, tá? Imagina só, caminhando. Quando você for caminhando, você vai dizendo pensar, sentir, agir. Pensar, sentir, agir. Porque quando você pensa e você sente, você vê qual é a resposta que o seu corpo tem ao teu pensamento. Por exemplo, você quer dizer algo para alguém, aí você imagina a seguinte coisa: se o que eu quero dizer para o Naildo, se o Naildo dissesse para mim, como é que eu me sentiria? Aí você imagina o Naildo dizendo, eu vou imaginar o Naildo dizendo para mim o que eu tenho que dizer para ele. Eu vou sentir em mim. E no momento em que eu sinto, eu tenho a capacidade de tomar decisão, se eu devo dizer ou se eu não devo dizer. Porque se eu não acolhi, a probabilidade dele não acolher também é muito grande. Se eu acolhi, a probabilidade dele acolher também é muito grande. Então, passe por você primeiro. Tá joia, gente? Então, como é que você desenvolve essa programação? A primeira coisa que você tem que botar na sua cabeça que o árbitro não pode se dar o luxo de viver sem treinamento, ou treinar à véspera de jogos, ou à véspera de testes, né? Por quê? Porque é o treinamento físico que sistematiza a tua musculatura, é que te dá condicionamento, juntamente com o treino mental. Porque se você não sistematiza, né, se você não faz cotidianamente aquele treinamento, no dia que você for fazer com um direcionamento, com um objetivo, tipo estar em campo de jogo, fazer um teste físico, você vai lançar sobre o seu corpo uma sobrecarga e você vai ter problemas musculares, você também vai ter dificuldades de elaborar mentalmente as situações, exatamente por essa falta de continuidade, né? Como e onde será executado o treino? Você tem que, né? Você tem que planejar. O que é que eu vou treinar hoje? Onde eu vou treinar? Como eu vou treinar? Ou seja, em que condições? Quais as habilidades que eu devo treinar? A primeira coisa que o árbitro tem que ter, e que todo ser humano tem que ter, é a busca pelo autoconhecimento. Quem não se conhece não sabe o que fazer. Vocês chegam para mim e perguntam assim para mim, doutora, o que é bom treinar? É uma pergunta muito aberta. Aí eu vou perguntar, quais são as suas vulnerabilidades? Quais são as suas dificuldades? O que é aquilo que em campo de jogo você sente mais falta? Aí sim, aí você tem todos os parâmetros para você saber conduzir o seu treinamento. Porque não é treinar por treinar. Treinar por treinar não traz avanço nenhum na performance. O treinamento que traz o avanço da performance é o treinamento que você faz consciente, né? Porque nem tudo precisa ser trabalhado, porque de uma certa forma, pelo processo do árbitro estar o tempo todo em atividade, ele já tem determinadas habilidades, mas tem algo que ele precisa treinar mais. Então ele tem que saber qual é a dificuldade que ele tem. É de amplitude de movimento, né? É de velocidade, é de regra, é cognitiva, né? É psicológica, é falta de atenção, é falta de concentração, né? É falta de motivação, é falta de estima. O que você tem que trabalhar? Então, você tem que saber.
Aí você vai para um instrutor técnico e diz, ó, fulano, eu tenho dificuldade física nisso, nisso e nisso. Aí o cara vai mapear um trabalho físico destinado às tuas necessidades. Doutora Diana, eu tenho dificuldade X, Y e Z. Aí sim, eu vou mapear o teu treinamento. Eu vou dizer como você deve fazer para que você alcance a devida habilidade nesse processo, né? Quais são os objetivos do treino hoje? O que é que você quer treinar hoje? Por que é que você quer treinar? Qual é o teu objetivo? Um treino sem objetivo não te leva a lugar nenhum, né? Como é que o teu corpo está respondendo aos estímulos proporcionados? Você passou o dia trabalhando, né? Você está cansado, exausto. Aí você chega e diz, mas eu ainda tenho que treinar. O que é que você vai fazer? Você vai sobrecarregar seu corpo. Gente, da mesma forma que estudar, que treinar é necessário, o repouso também o é, né? Se você massifica o seu corpo com trabalhos, se você massifica a sua mente, né? Se você massifica a sua mente com conteúdos, você não repousa, você não dorme, você não relaxa, você vai entrar em processo de desgaste físico e mental, e você não vai render, né? É por isso que, às vezes, né, um árbitro de várzea, por exemplo, aqui nós temos, né? Eles chegam para mim e dizem assim, doutor, eu apitei 3 jogos. Aí eu disse, parabéns, né? Mas é uma tarefa difícil, né? O que é que está faltando? Está faltando consciência, gente. Gente, na hora que a gente começa a correr em campo de jogo, a energia, ela entra em consumo. Você não termina nunca um jogo da forma que você começou, energeticamente falando, fisicamente falando. O organismo vai se comprometendo. Então, você tem que ter cuidado com o seu corpo. Não é porque você está afim, está precisando ganhar uma grana, que você vai estiolar seu corpo. Você tem que ter, né, a responsabilidade com a condução do seu veículo físico e do seu veículo mental. Uma pessoa que apita 3 jogos, o rendimento dela, a possibilidade dela falhar em tomada de decisão, de não alcançar, né, os lances, de estar junto com o atleta, é quase que 100%. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Para você evoluir, né, a nível de rendimento, de performance, você tem que ter compromisso, você tem que ter responsabilidade, você tem que ter conhecimento. Quem vai te dar esse aval, essa percepção do que você deve ou não deve fazer, é o conhecimento que você tem. Se você não tiver e você for na vibe do impulso, você termina machucado. Aí você vai passar muito mais tempo sem pisar em campo do que você possa imaginar. Ok? Próximo. Né? Então, quais são as vantagens de um treinamento mental? A primeira dela, né? Você vai economizar energia. Ah, doutora, eu não vou gastar energia em campo. Não, vai, você vai gastar. De uma forma ou de outra, você vai gastar. Agora, quando você mentalmente e fisicamente estão preparado, o teu gasto energético, ele tem uma condição X. Quando você não tem, você termina o jogo numa condição Y, né? Então, qual é o bom árbitro? É aquele que termina um jogo numa boa qualidade física e mental, né? Porque, às vezes, o jogo é muito pegado, o jogo é muito difícil, né? E aquilo requer de você atenção, foco, né? E o que que acontece, né? Se você não tem essa habilidade, você vai requerer muito mais energias que vão te levar ao desgaste, tanto físico quanto mental, né? Se você tem o treinamento mental, o que é que vai acontecer com a tua carga psíquica? Ela vai diminuir, né?
Eu estava num jogo agora e a torcida gritando, 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 fazendo a maior algazarra. E o árbitro lá, concentrado na dele. Se você não tiver essa habilidade, até uma mosca que passa, você quer dar conta, né? Tudo quanto é de situações que podem te tirar do foco, você assimila. E o árbitro não pode fazer isso. Ele tem que vivenciar aquilo que é propício para o momento dele. No campo de jogo, existem milhões de estímulos que chegam ao árbitro. Se ele for dar atenção a cada estímulo, ele não vai tomar decisão, porque ele não vai ter tempo. Então, ele tem que ser o quê? Seletivo. É um processo de seleção. Nem todos os estímulos me chegam, mas nem todos me convém trazer para o meu mundo mental, né? O que é isso? É manter a situação sob controle. Se eu não tenho condição de manter meu autocontrole, eu não vou ter condição nenhuma de controlar uma situação de jogo. Até porque isso fica tão evidente no comportamento que os próprios atletas passam a desrespeitar o comando arbitral. Eles tomam para si como quem disse assim, como quem dissesse assim, não, o árbitro aí não está dando conta, bora logo aqui. Você se perde, literalmente, em campo de jogo, né? Você elimina lesões, né? Se o meu corpo ele está funcionando bem, ele está com a carga mental saudável, a minha amplitude de movimento é muito grande. Consequentemente, o meu potencial de lesão ele é rebaixado, né? Sem exigência de espaço adequado. Se eu estiver bem física e mentalmente, eu apito um jogo sob qualquer condição. Eu não estou dizendo que você não vai ter trabalho, que você não vai ter situações críticas, você vai ter, mas você vai saber administrar. A diferença é essa, né? Sem exigências da condição física. Eu estou bem fisicamente, a minha performance está legal. Então, eu vou dar conta dos 90 minutos, né? E vai ter o quê? E vai ter um maior nível de concentração, né? Isso é óbvio. Qual é a diferença de atenção para concentração? A atenção é quando o meu olhar, o meu campo mental se volta para um aspecto. E a concentração é o tempo que essa situação vai requerer que o meu foco fique nele. Então, qual é a diferença de atenção para concentração? É somente o tempo. Atenção é voltar o foco. Concentrar é fixar o foco. Né? Então, continuando. Qual é outro benefício que a questão mental pode trazer? Primeiro, o benefício na aprendizagem das habilidades motoras. Quando você faz um treino mental, você se imagina apitando um jogo, você mentalmente você tá treinando todo o seu corpo, todos os seus músculos. Consequentemente, na hora de você ir para o jogo, né, você vai ter uma resposta motora com muita habilidade. Pode desenvolver a prática dos aspectos cognitivos, né? O que é a cognição? É a capacidade que eu tenho de perceber, de aprender, de focar, de me concentrar, né? Quais são os aspectos simbólicos de um campo de jogo? É tudo aquilo que me traz alguma mensagem. O simbolismo é aquilo que fica nas entrelinhas. Então, o árbitro ele precisa observar principalmente o que não é dito, aquilo que não foi falado. Ele precisa entrar no contexto mental dos atletas para que ele possa ter uma tomada de decisão correta. Permitir imaginar ações possíveis e estratégias. Nós temos o caso daquele nadador, né, o canadense, estou lembrado do nome dele agora, esse que sempre, o último agora, é o nadador, não estou lembrado do nome dele, quem souber me ajude aí, né? Ele vai para o treino,
né? Ele já se aposentou, nessa última Olimpíada ele se aposentou, ele não nada mais, né? Mas a gente sabia que onde ele tivesse, ele ia ser o medalhista. Mas por quê? Porque ele era melhor que os outros? Não, porque ele se capacitou para isso. Michael Phelps, né? Então, Michael Phelps, quando ele ia para a piscina, ele imaginava tudo e quanto de problemas que pudessem atrapalhar o rendimento dele. Aí ele ficava, mas se isso acontecer, eu vou fazer isso. Se isso acontecer, eu vou fazer aquilo. Gente, não ficava uma situação para o Phelps que ele não tivesse estudado. E isso vocês podem fazer também em campo de jogo, né? Quais são as situações que mais pegam em campo de jogo, que tem a maior possibilidade de acontecer? Vejam isso mentalmente. Isso não quer dizer que o que vocês treinaram mentalmente vai acontecer. Mas se acontecer, vocês já estão antecipadamente preparados. Consequentemente, terão maior sucesso, né? Pode ser acompanhado, né, por uma atividade muscular mínima. O treino mental te leva a uma atividade muscular. Você não está correndo, você está imaginando correr, mas o teu músculo está acompanhando mentalmente, né? Mentalmente. Auxilia na focalização da atenção, né? Os lances mais próximos da área, que são os mais difíceis, que são os mais, a gente poderia dizer assim, os mais neurológicos do processo da arbitragem para o árbitro central, né? O que é que pode? Quais são os tipos de complicação que podem se manifestar próximo à grande área? Quais são as maiores dificuldades para mim, que sou um assistente? Mentalmente, você se reporta a essas situações. Convide seus colegas, bora, cara, fazer ali um treinamento, né? Bora treinar ali as dificuldades que um assistente pode ter. Vamos treinar as dificuldades que um árbitro pode ter fora de campo de jogo. Gente, o treinamento é o momento em que a gente pode se oportunizar, aprender, tanto errando quanto acertando, né? O treinamento é o que vai te garantir a tua competência em campo de jogo. Não existe árbitro sem treino. Não existe. Não existe atleta sem treino. Quando ele vai para a quadra, quando ele vai para uma Olimpíada, quando ele vai para uma Copa do Mundo, ele já vai o pacotezinho todo pronto, né? A gente acha lindo a performance de uma ginasta olímpica, a gente acha lindo a capacidade de quebra de recorde numa piscina, mas a gente não imagina o quantos aquelas pessoas repetiram aquele movimento sistematicamente, dia a dia, horas a fio. O que é isso? Isso é compromisso, isso é responsabilidade, isso é ter um direcionamento, isso é ter um objetivo. Quem não tem objetivo, qualquer evento que soprar é importante, mas para quem tem, não é não. Para quem tem, existe o quê? Existe o vento que eu quero para levar meu barco. Eu não quero qualquer vento, né? E quem não quer qualquer vento, opta pelaquilo que satisfaz as suas necessidades. No caso do árbitro, é o treinamento físico, é o treinamento mental, é o treinamento social, é o treinamento técnico. Próximo, Nair. Então, o que acontece também com os treinamentos mentais? Vai produzir, né, o aumento da qualidade de vida. Eu estou terminando minha segunda especialização em neuropsicologia, que é a minha segunda agora, é trabalhar o envelhecimento do cérebro, né? E uma das coisas que mais leva, né, a pessoa a uma velhice equilibrada é o treinamento físico, é a habilidade mental. Quem se acomoda, quem se sedentariza, quem não busca movimentar seu cérebro, vai se deparar com demências, vai se deparar com inúmeras
dificuldades neuropsicológicas, neuropsiquiátricas. Por quê? Pelo envelhecimento. Envelhecer é normal, mas como se envelhece é uma escolha nossa, né? Então, quando o árbitro vai para treino mental, físico, social, técnico, ele está se trabalhando como ser humano, ele está adquirindo qualidade de vida. Não é só para o jogo, é para a vida, né? Diminui a ansiedade. Então, um árbitro que não treina, que não tem uma performance legal, ele vai ser uma pessoa ansiosa, ele vai focar no que não deve, ele vai desperdiçar estímulos altamente necessários à tomada de decisão dele, ele vai focar na respiração fragmentada, ele vai focar no coração que está batendo rapidamente, na sudorese que está existindo, ele não vai ter tempo para cuidar do medo que está por trás disso, que é o medo de não acertar, né? E pelo medo de errar, ele vai errar, sem dúvida. Né? Ele tem o treinamento mental e o treinamento físico, ele tem ação antidepressiva. Eu, que sou psicóloga clínica também, quando o paciente chega com depressão, eu pergunto logo como é que você está com o seu corpo. Está nadando, está caminhando, está fazendo musculação, né? Está se movimentando. Por quê? Porque um corpo parado é energia estagnada. Quando a gente movimenta o nosso corpo, a primeira coisa que acontece é a presença de neurotransmissores altamente saudáveis ao nosso bom desempenho, à nossa boa capacidade de raciocinar, né? Aumenta a nossa capacidade de controle. Se eu percebo bem, se eu observo bem, se eu me posiciono bem, eu tenho o jogo nas minhas mãos, eu tenho a tomada de decisão nas minhas mãos, né? Se eu tenho uma boa performance, eu vou ter uma integração social maravilhosa, eu vou dar conta, eu vou olhar olho no olho, eu vou apertar a mão do meu atleta de uma forma coerente, eu vou ditar as regras em campo de jogo num tom educado, com autoridade, né? Vai prevenir os efeitos negativos dos acontecimentos estressantes. Quais são os efeitos negativos do estresse? Raiva, irritabilidade, agressividade. Você já pensou um árbitro dentro de um jogo, né? Sendo agressivo, sendo violento, entrando na vibe do atleta? O que é isso? Isso é falta de condição. Se o árbitro de vocês se posicionar, é o momento que vocês têm de dar tempo para ele se reconfigurar, para ele poder, né? Porque ele põe em risco a própria integridade física e mental dele nessa condição de estresse, né? Melhora a competência, claro. Se eu estou bem com minhas regras, se eu estou bem com o meu campo mental, se eu estou bem com o meu corpo físico, a minha performance é fantástica, vai se aproximar do meu potencial de 100%, né? Vai promover a resiliência. O que é a resiliência? Resiliência é a capacidade que o ser humano adquire de lidar com a frustração. Quem não tem resiliência sofre demais. Oh, meu Deus, era para dar um cartão e eu esqueci. Aí a pessoa crava, cristaliza bem aí. E o jogo andando e ele, eu não dei o cartão, eu não dei o cartão, eu não dei o cartão, eu não expulsei meu árbitro, eu devia ter expulsado, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. O que é que vai acontecer com o jogo dele? Vai ficar literalmente sabotado, né? Então, a resiliência é a capacidade que eu tenho de, em campo de jogo, eu não ter feito algo legal e dizer assim, tudo bem, errar faz parte. Às vezes foge o controle, vamos para o jogo. Vamos continuar, porque ainda tem muito tempo para eu administrar. Isso é resiliência, é aprender a lidar com a dificuldade. Né? Saiu, Naildo. Enquanto voltas, alguém tem algum questionamento para fazer até aqui? Está aberto, enquanto o Naildo volta. Doutora, finalizou o slide, tá?
Não, Sim. Pelo menos passou. passou. Não, Naildo, são vários. Então, deixa eu abrir de novo, mas para mim aqui passou todos. Veja aí. Só Só um se eu minutinho. falei tudo e não me dei conta. Deixa eu abrir outra vez aqui, deixa eu ver. Isso mesmo, finalizou. Tá, então pronto. Então vamos lá para os questionamentos. É É, porque eu confundi com outro. é, quando, quando nós marcamos os nossos encontros e vem a doutora Diana ficar esse momento com a gente, nós já sabemos o quão será importante esse momento. Pela maneira dela expor o que a gente gostaríamos de ouvir, ela fala assim de uma maneira muito clara que nos deixa poucas dúvidas. Quantas vezes eu, falando de mim agora, eu estou em um jogo, muitas vezes em um jogo muito difícil, uma partida difícil, complicada, igual o jogo que eu fiz ontem. Perdão. E aí me vem algumas coisas que eu aprendi aqui no projeto. Falado pela doutora Diana e muitas também falado pelos demais instrutores que passaram por aqui. E aí naquele momento, quando eu penso o que eu ouvi aqui, eu volto e eu coloco os pés no chão, como a gente sempre fala. Eu estava saindo de mim naquele momento para tomar uma decisão, às vezes até precipitada. Eu volto, respiro para tomar a decisão acertada. Quantas vezes eu observo companheiros também fazendo a mesma coisa. E isso aí é fruto desses nossos bate-papos. É muito importante, em uma das aulas da doutora Diana, recentemente, ela falou sobre o árbitro aprender a controlar a respiração durante um contra-ataque, durante uma corrida. E eu corria todo estabanado assim, eu não controlava a respiração. E eu terminava o jogo, eu estava ofegante, eu estava cansado. Hoje é totalmente diferente. Hoje eu consigo controlar a respiração e eu tenho certeza que os colegas presentes aqui fazem a mesma coisa. Já dá até para ver alguns que estão com as câmeras abertas, balançando a cabeça aqui sim. Isso é fruto de uma profissional tão importante estar com a gente. E eu sempre falo, quantos árbitros amadores de federações, quadro nacional,
quantos árbitros querem ter um momento desse? E não tem. E nós temos esse privilégio. Nós temos esse momento especial com tantos árbitros importantes, com profissionais importantes que acompanham a arbitragem, e isso aí não tem preço. Isso é muito importante, Diana. O Plínio sabe do que eu estou falando, porque não é fácil estarmos no amadorzão, fazermos 2 jogos de manhã, né, Plínio? Sair de casa cedo e retornar bem mais tarde. Mas com toda a estrutura que vem sendo passada pelo projeto, tenho certeza que quando nós encerrarmos esse ciclo 22, tenho certeza, doutora Diana, que todos nós que fazemos o projeto possamos ter agregado 1% do que nós ouvimos durante todo o ano. Isso já é muito importante. E ter a senhora com a gente aqui é algo assim que é magnífico para a gente. É muito importante para todos nós. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta, por favor? Eu gostaria só de fazer uma intervenção na sua fala, Naildo, se possível. Claro, claro. Você, em 2 momentos, você falou, a primeira anotação que eu fiz foi quando você disse assim, eu ia tomar uma decisão precipitada, né? Aí depois você falou no processo respiratório. Então, aí você vê a ponte que existe nessas situações, precipitação e respiração. O que é você tomar uma decisão precipitada em campo de jogo? É você não estar seguro do que está ocorrendo. Como é que está a tua leitura de jogo? Se você vai tomar uma decisão precipitada, a tua leitura de jogo não está contemplada. Ou seja, você não está sendo capaz de observar o que de fato está acontecendo para que você estruture isso no teu campo mental e planifique uma resposta. O que é que pode levar à não sedimentação dessa resposta qualificada? A primeira coisa que você pode ter deficiente é a própria leitura do jogo, conhecimento das regras, né? É muito importante esse conhecimento técnico, né? Outra coisa, o teu corpo, a tua configuração corporal, a tua capacidade corporal, como é que ela está? Né? Deu conta do trabalho? Te levou até onde você necessitava ir? Né? Como é que está o teu trabalho de equipe? Se for uma decisão precipitada, o teu trabalho de equipe está péssimo. Ele nem existe. Né? Porque quando se tem equipe, a equipe tem responsabilidade de perceber como está o outro da equipe e fazer o chamamento para a realidade que está acontecendo. Então, se o árbitro vai tomar uma decisão e é uma decisão precipitada, a condição social da equipe, o entrosamento, a comunicação verbal ou não verbal, ela não se estabeleceu para ninguém. Outra coisa também, né? Uma leitura ruim. Né? Você não foi capaz de focar nos estímulos que eram necessários para te levar uma boa resolução. Você não teve atenção qualificada. Se você não teve o teu rendimento físico e nem teve a tua condição mental qualificada para tomar a decisão necessária, o que é que aconteceu com a tua respiração também? Ela estava péssima.
né? É aquela, a gente chama de respiração de cachorrinho, ó. Você já chega em cima do lance já morrendo, ponto para desabar no chão, né? Se você chega dessa forma, né? Sem postura corporal, sem leveza, sem amplitude, sem conhecimento, a tomada de decisão que você vai fazer mesmo é a inconsciente, é a inadequada. Porque tudo teu está parcializado, está bloqueado. Né? E a respiração, ela é responsável para dar um polimento em tudo isso. Né? Se você respira bem, seus músculos são oxigenados, seu cérebro está oxigenado, e tudo vai se ampliar. É como se você tivesse uma percepção aqui. Quando você faz... Aí você abre o leque. Aí você vê o que você não estava vendo. Aí você percebe o que você não estava percebendo. E isso dentro de uma condição legal de atuação. Qualidade física, qualidade técnica, qualidade mental, né? Aí sim, você atua. Mas a decisão precipitada é uma decisão totalmente desqualificada. Ah, doutora, quer dizer, se eu tiver físico, mental, social, técnico, ok, eu nunca vou errar uma decisão? Vai errar. Vai errar. Ah, doutora, mas não é 100%? Sim, meu filho. Mas existem coisas que a gente não dá conta. Você é humano, você tem que lembrar que você é humano. Você vai ter uma condição boa, você está ali, você tem condição de responder, mas tem coisa que foge. É como um bolo que você está fazendo, né? O que acontece? Às vezes você tem todos os ingredientes bem legalzinho para você fazer aquele bolo maravilhoso. Mas teve uma coisa lá que você não fez legal, fugiu do seu controle, o bicho sola. E por isso eu deixei de ser uma boa cozinheira? Não, eu não estava no meu dia legal, como o árbitro não estava no dia legal dele. Então, a possibilidade do erro faz parte da pedagogia do aprendizado. Mas mais importante do que errar é saber por que errou. Qual foi a minha dificuldade? Por que é que eu não fechei uma tomada de decisão correta? Eu preciso saber qual foi a minha dificuldade. Eu preciso rememorar. Eu preciso ter a humildade de me dirigir a quem me observava. Cara, na hora que eu tomei aquela decisão, qual foi a dificuldade que você viu em mim? Por exemplo, eu estava em campo agora e eu cheguei para o árbitro, né? Ó, você teve uma condição técnica maravilhosa, você aplicou tudo de boa, com tranquilidade, com coerência, sabendo, mas a sua postura, apesar de você ter ido em todos os lances, ter acertado tudo, mas a sua postura corporal, um tanto quanto, né, envergada, como postura de depressivo. O depressivo é assim, gente, ó. É? Se você chega para falar com alguém ou comigo e você se encolhe, o que é que eu sinto com relação a vocês? O que é que eu sinto? Qual é a sensação que vocês me passam? Que eu estou com medo, que eu estou inseguro, que eu não sei o que fazer, mesmo que eu tenha qualificação para estar ali. Eu disse, olha, tenha cuidado com o seu corpo. O seu corpo fala, o seu corpo emite uma linguagem. Tenha cuidado com isso. Você estava ótimo. Você atendeu a tudo do jogo, mas a sua postura corporal, para quem não lhe conhece, não vai acreditar em você. Então, cuidado com isso, tá, gente? Então, o que o Naildo falou da decisão precipitada tem a ver com a desorganização do conhecimento. E quando eu falo do conhecimento, não é só o técnico, não, é tudo que envolve a legalização da construção de um árbitro de ponta, de um árbitro moderno. Tá bom? Não deixem, né, não deixem que essas oscilações atrapalhem a conduta de vocês como profissional. O profissional, ele pode ser um exímio, ele pode ser o melhor, vai ter um dia que ele não vai render, isso é normal, isso é humano, né?
Eu tive aqui um caso muito interessante de um árbitro que tomou uma decisão que não era coerente, mas ele chegou para mim e disse assim, doutora, eu sei que eu não tomei a decisão correta. Eu sei que eu errei, mas eu não estou me culpando por isso, eu estou satisfeito mesmo tendo errado. Aí, isso me instigou. Aí eu digo assim, me explique, né? Porque geralmente quando você erra, você se sente frustrado, traumatizado, irritado. Mas ele disse assim: olha, eu sei que eu errei, mas eu estudo todo dia, eu treino todo dia, eu faço tudo o que tem que ser feito. Então, o meu erro foi aquilo que saiu do meu controle, foi aquilo que eu não dei conta. Mesmo assim, eu estou satisfeito. É diferente, gente, de alguém que vai para campo de jogo desajustado. Quando ele comete um erro, ele se perde, ele enlouquece, porque ele não se perdoa. Porque a consciência dele está dizendo, você devia ter se preparado mais. Né? Aí me perguntam assim, espadrinhamento, doutor, isso existe? Eu digo, existe. Mas o seu padrinho só vai te deixar na beira do campo, ele não vai apitar para você, não. Seu padrinho, ele abre a porta, se manter contigo. Você pode ser apadrinhado por quem você quiser. Se você cometer erros simplórios, que não devem ser cometidos, porque é tão previsível e você comete, eu duvido quem é que queira você dentro de campo para apitar um jogo desse. Duvido. Então, não existe isso, gente. A gente tem que ser o profissional que se responsabiliza pelo nosso processo. Ninguém vai fazer por mim o que eu preciso fazer. Ou vocês acham que eu vim aqui de graça? Eu vinha queimar meu filme aqui? Tem nem perigo. Tem nem perigo. Eu não sei tudo, mas o mínimo eu preciso saber para poder estar aqui conversando com vocês. É isso que se espera de um profissional, que ele dê conta daquilo que ele se propõe a fazer. E isso, gente, uma vez o Arthur perguntou bem, doutor, o que é que eu faço para quando eu chegar dentro de campo, qual é a dica que a senhora me dá? Eu digo, treine. Ele ficou tão sem graça, porque ele achava que eu ia... Tem gente que pensa que psicologia é uma coisa miraculosa, pensou, fez. Isso não existe, minha gente. Trabalhar com isso aqui é milhões e milhões de vezes do que trabalhar com isso aqui. Porque isso aqui é físico. Você se fere, você se machuca, você sabe onde colocar o band-aid, o curativo. Mas quando o nó é aqui, você não tem como chegar e meter o dedo e desfazer, não. É preparar. Psicologia é trabalho, e é um trabalho de autoconhecimento. Às vezes as pessoas chamam a gente para trabalhar, né, um momento, e as pessoas acham que a gente vai dar receita de bolo, e eu digo, nem receita de bolo, você de primeira você não acerta. Você não faz como deve ser. Você tem que treinar, repetir aquele bolo N vezes até ele ficar fofinho, cheiroso, gostoso, palatável. Entendeu? Então, não esperem nada cair do céu. Todo mundo aqui tem internet, pesquisem, assistam vídeos, assistam o jogo do colega de vocês, sejam humildes, pergunte, cara, como é que eu fui hoje? Você que estava me assistindo, quais são as dicas que você me dá? Gente, quem não se expõe não cresce. Quem se camufla, quem se protege, quem foge da realidade, vai ficar perdido no tempo e no espaço. Ok? Essa era a minha intervenção, Nailton. Ok, doutora. Antes de chamar o Nilvando para a sua explicação, gostaria de agradecer a presença do professor Antônio Nunes, que está com a gente em sala, instrutor do quadro nacional também. Estava com saudade de você, viu, Nunes? Faz dias que eu não lhe vejo. Seja bem-vindo, professor, mais uma vez. Nilvando, por favor. Ai. Opa, boa noite, Naildo. Boa noite, a professora Diana. Boa Satisfação, noite. mais uma vez, né, poder assistir sua aula, né, de grande aprendizado.
Eu só queria deixar uma reflexão. Essa semana a professora falou de resiliência e essa semana em um dos movimentos de capoeira que eu participei, a gente também palestrou sobre resiliência e deixar só uma reflexão que eu sempre me apego com situações e eu busco muito nas reflexões para estar solucionando, né, essas dificuldades. E assim, uma fazenda, o dono da fazenda, ele gostava muito de um cavalo, era o cavalo que ele mais gostava na fazenda. E por acaso o destino, esse cavalo caiu em um buraco, né? Eles não tinham maquinário para poder tirar esse cavalo de lá. E aí os funcionários da fazenda falou para ele: "Ô, seu cavalo caiu lá no buraco, não tem como a gente tirar." Ele, rapaz, deu um jeito aí, porque é o cavalo que eu mais gosto na fazenda, né? Eu sou muito naquele cavalo. E aí os trabalhadores tentou de tudo e não conseguiu. Falou, não tem jeito não. E agora a gente faz o quê? Aí o dono da fazenda foi e falou, então tem que sacrificar. Aí começaram a jogar a terra, né, dentro desse buraco. Só que quando jogava a terra, o cavalo se sacudia. E cada pasada de terra que caía, ele subia um pouquinho. E foram jogando terra para tapar esse buraco, ele se sacudindo. Quando pensa que não, o cavalo se saiu sozinho. Então o que que a gente tira da história? Ele soube lidar com a dificuldade naquele momento. Quanto mais caía a terra, ele se sacudia para que ele pudesse sair do buraco. E muitas vezes a gente tem que aprender a lidar com situações difíceis, né? Se sacudindo, buscando alguma forma para que a gente possa sair daquela situação difícil. Então é uma das reflexões que eu gosto, né? E deixo assim para vocês também, né? Que a gente possa buscar algo diferente para estar saindo de situações difíceis. Com mais gratidão e obrigado aí pelo tempo. Parabéns pela sua reflexão. Mas antes de trabalhar em cima da sua reflexão, você disse que é professor de capoeira, né? Que você faz capoeira, dá aula de capoeira. Aí eu te pergunto, quando você vai se reunir com a sua equipe de capoeira, como é o teu nome, que eu esqueci de anotar? Nilvando. Ah, Nilvando, quando você diz, né, que vai ter um encontro de capoeira, como é que você fala? Como é que você diz? Para a tua turma de capoeira, quando vocês vão se reunir, como é que você diz para eles? Hoje vai ter o quê? Não, foi um evento de capoeira. A gente é Sim, sim. um Uhum. encontro grande com Eu todos os entendi. mestres. Eu entendi. Eu quero que você me diga aqui, quando você, por exemplo, hoje, você vai se reunir com a sua turma, vamos imaginar, vamos hipotetizar. Você vai se reunir com a sua turma, aí você diz assim: hoje haverá o quê? Hoje haverá aula. É isso? Ok, mas geralmente você não diz aula, você diz o quê? Uma reunião, um encontro. Hoje vai haver treino, Treino, exatamente. não é Hoje isso? haverá treino, Hoje exatamente. haverá treino. Treino. Então, né? Então, para você chegar ao mestre de capoeira, para você ascender na hierarquia da capoeira, ir passando as cordas, como nas artes marciais, você tem que adquirir o quê? Conhecimento, muito conhecimento, habilidade. Primeira coisa, conhecimento do que você está fazendo. Você tem que saber o que é a capoeira, como surgiu a capoeira, quais são os a condição de se vivenciar bem a capoeira. Você tem que conhecer o esporte. Isso. E em cima disso, você tem que o quê? Você tem que treinar. O que é Treinar. treinar? É a prática para que você se torne hábil. O que é o mestre da capoeira? É aquele que treinou tanto que adquiriu a maestria, né, daquele esporte, daquela técnica. Então, o que é um árbitro FIFA? O que é um árbitro CBF? O que é um árbitro estadual? Nada mais é do que uma hierarquia da habilidade que você trouxe a nível de internalização de conhecimento e prática. É isso que vai te levar, é isso que vai fazer com que você evolua dentro do esporte, dentro de uma categoria. É o teu conhecimento, é a tua habilidade, é o teu dinamismo, é a tua forma de enfrentar. Muito interessante quando você trouxe a questão aí do cavalo, né? O que é que o cavalo teve
o que é que o cavalo fez? Ele foi hábil. Ele não se deixou, né, intimidar pela situação. Ele foi muito além, né? Na sua inteligência meramente física, porque o animal não pensa, mas o que foi que o cavalo fez? Ele sentiu a areia caindo aqui, automaticamente ele fez isso. O que é isso para ele? Tira de cima de mim que eu não quero isso, não. E ele foi o quê? Ele foi soterrando a areia e ele chegou na superfície dele sair daquilo ali, trazendo isso para a arbitragem, né? Isso, qual é o buraco da arbitragem? É um erro dentro de campo. O que é que você tem que fazer? Sacode a poeira, chama para o jogo e dá seguimento. Ok, gente? Alguém mais? Eu. Por favor. Isabel. Doutora Diana, Oi, querida. até onde a mente influencia no sucesso e no fracasso da pessoa? Até onde você permitir. Né? O comportamento seria, né? Exato, né? Quando é que minha mente, a mente, ela pode fazer dois trabalhos para você. Certo. Ela pode te construir, como ela pode te destruir. Certo. Né? Então, se você adquire habilidade de autocontrole, se você adquire conhecimento, né? O que é que você vai fazer com aquilo que não é legal para você? Você chegou na arbitragem, você tinha visto. Toda pessoa que chega num esporte, numa situação, Sim. numa faculdade, ela vem cheia de achismos. Mas quando você passa a interagir com o conhecimento, tipo da arbitragem, que você, né? Qual é o objetivo dessa associação? É promover o conhecimento. Sim. Qual é o objetivo da promoção do conhecimento? É levar vocês a uma qualidade, a uma excelência. Mas isso só vai acontecer se vocês se permitirem pegar esse conhecimento e trazer para a realidade prática. O que é isso? É aliar a teoria, tá, o que a doutora Diana falou aqui, no jogo, no pré-jogo, eu vou atuar e vou realizar, eu vou treinar fisicamente. O que foi que a doutora falou? Eu preciso saber onde eu preciso treinar. Então, eu faço isso. Eu preciso ver qual é a minha habilidade que está deficiente. Então, eu trabalho em cima. Então, isso é prático, tá? Então, se você faz isso, a sua mente, ela está ali promovendo. Ela está fazendo com que você ascenda, né? Mas se você permanece nos seus achismos, nos seus vícios de comportamento, né? Porque a ilusão é a gente pensar que sabe. A pessoa que mais erra é aquela que pensa que sabe. Sabe tudo. E ela não sabe. Às vezes ela acredita numa coisa que não tem fundamentação nenhuma. Só tem verdade na cabeça dela. Né? Mas ela é orgulhosa, ela é prepotente, ela não tem espírito de equipe, ela não tem compromisso para crescer, ela prefere morrer em cima daquilo ali do que chegar para alguém e dizer assim, por favor, me orienta, me dá uma dica sobre isso aqui. Então, Isabel, para a gente crescer, a primeira virtude que a gente tem que ter é humildade. Certo. É humildade de estar sempre analisando e se percebendo como eu reagi, de que forma eu respondi, como eu me senti, né? Toda soberba, toda vaidade é ponto de queda. Né? Então, qual é a pessoa que mais cresce? É a pessoa humilde. O que é uma pessoa humilde? É aquela despojada de vaidade, de se achar, sabe? De que sabe tudo. A gente sabe um pouquinho, pequenininho, né?
Esse universo é muito grande, para aí você ver, né? Por que que a regra muda? Porque o futebol evolui, os contextos evoluem, e eu preciso dar conta disso. E como é que eu dou conta? Estudando como eu chego a um novo momento. Não tem para onde correr. Não tem, gente, ninguém vai realizar algo bem sem esforço. Ninguém. Isso é verdade. Respondi tua pergunta? Respondeu. Obrigada. Obrigada a você. Meus amigos, um momento tão esperado, ele passa muito rápido. Hoje passou voando. Eu nem me dei conta do que eu falei. Muito rápido. É verdade, Josenias. Concordo com você. Agradecer a presença de todos, especial do professor Nunes, que sempre está com a gente, da doutora Diana, que não mede esforços para retornar ao projeto, e dizer a vocês que eu me sinto cada dia mais gratificante por todos os meninos e as meninas que passam por aqui. Porque alguns falam, e eu não concordo, quando falam que o projeto é do Naildo ou da associação. Não. Ele iniciou com a associação. Hoje nós tivemos aqui, em uma sala com aproximadamente 30 pessoas, em uma segunda-feira, 21 horas, colegas de 9 estados do país. Às vezes, alguns podem achar que é pouco. Não. É muito. Porque só está aqui às 21 horas quem quer aprender. Os que não querem aprender devem estar em casa vendo um filme, a novela, ou qualquer coisa que interessa. Mas para todos nós que estamos aqui, hoje o interesse era aprender um pouco mais. E isso me deixa muito feliz por todos vocês que estão nessa sala hoje. Por cada um de vocês. E eu sou grato eternamente à senhora que está sempre com a gente. E sempre que eu convido, já aceito o convite de imediato em retornar à nossa casa. Sempre que eu tiver disponibilidade, estarei aqui. Quando eu falto, né, quando eu deixo de frequentar, é porque eu tenho choques de horários, né, meu trabalho. Mas sempre que eu puder, por exemplo, eu gostaria de acompanhar os trabalhos da segunda-feira. Segunda-feira eu estou com horário livre à noite, né? Aí dá para acompanhar, dá para voltar. Tá. Peço aos colegas, para a gente finalizar, como de costume, vamos abrir os nossos microfones e finalizar com a salva de palmas, por favor. Um momento tão importante quanto esse de hoje. Parabéns, doutora. Parabéns, Naildo. Gratidão, gente. Gratidão. Gratidão. Parabéns, professora. Valeu, Naildo.